Pra lá? Foi o primeiro animal que criei desde filhote. Éramos muito apegados. Era meu filho, meu bebê. Dia 1. Linda percorre mais de 3.200 quilômetros em 2 semanas. Mas antes de voltar, ela quer tornar a viagem mais especial. Uma caminhada final no poderoso Grand Canyon. Era um dos lugares que eu queria visitar, já que é uma das maravilhas do mundo. O Grand Canyon é um destino turístico espetacular. E também é popular para caminhadas. Vem. Antes de ela entrar no canyon, Linda faz uma parada para comprar cartões postais e avisar a família que está tudo bem. Em um dos cartões postais vi um conjunto de cachoeiras. Eu pensei, Grand Canyon. eu gostaria de ver isso. Mas eu não tinha certeza de onde ficava e que tipo de trilha era. Você sabe se tem passeios organizados para as cachoeiras? Não fazem passeios organizados, mas se você dirigir até o acampamento no topo da colina, pode descer até a vila de Supai, e aí as cachoeiras são perto. Ok, obrigada. Então eu escrevi meus cartões postais e me lembro de ter enviado um para o meu irmão e sua mulher. Para chegar às cachoeiras, Linda e Kokujin devem primeiro dirigir até o ponto inicial da trilha. Eu não sabia que demoraria tanto, eram cerca de 55 quilômetros, mas as estradas eram todas de terra. Então demorei umas 2 horas para passar por tudo aquilo e finalmente chegar ao topo da colina. Quando chegam lá, já está na hora do almoço. É tarde para começar uma caminhada. Mas, sem se abalar, Linda prossegue para o vale. Lá vamos nós. Eu estava impressionada pelo tamanho e a imensidão daquilo tudo. Me senti pequena. São 13 quilômetros até as cachoeiras perto da Vila Supai, onde Linda planeja dormir e voltar para o carro de manhã. O calor diminui o ritmo. E após alguns quilômetros, a trilha fica difícil de seguir. No meio da tarde, Linda ainda está a quilômetros da Vila Supai. Ouvi um som atrás de mim e quando olhei, vi que era um comboio. E acho que havia lido algo do tipo, que é assim que toda a comida e o correio deles são transportados para essa reserva indígena. O cachorro começou a latir e eu fiquei preocupada porque sabia que, sabe, esse era o território dos índios e eu não queria causar problemas, então paramos e deixei eles passarem. Enquanto a tarde avança, a trilha parece interminável. Enquanto eu andava, eu percebi que o sol estava começando a se pôr. Com a luz começando a sumir, Linda sabe que precisa chegar à aldeia indígena antes do anoitecer.
E quando chega ao fim da trilha, Tinha uma placa. Você desce até a Vila de Supai e as cachoeiras estão bem pertinho. Mas a placa não estava bem marcada. Eu não sabia para que lado ir. um caminho leva para as cachoeiras e para a segurança da aldeia indígena. E o outro para o vasto deserto do Grand Canyon. Por alguma razão, virei à direita. Pensando estar indo rumo à aldeia. Linda continua, com Coco. Mas depois de mais uma hora andando, ainda não há sinal de vida. Naquele ponto, eu estava começando a sentir que provavelmente devia estar chegando, que estava perto. Coco, Com a noite chegando, Linda sabe que é tarde demais para voltar e tentar virar à esquerda. Sua única opção é continuar. Se ela não chegar à aldeia antes de escurecer, ela ficará isolada no meio do nada. No cânion, a noite chegava muito rápido por causa das paredes. Lá embaixo era completamente escuro e eu não ia conseguir ver nada. Enquanto eu caminhava e o sol estava se pondo, isso me preocupou muito. A mochila de Linda pesa mais de 9 quilos e a desacelera. Eu sabia que podia ganhar tempo sem ela porque estava ficando muito pesado nas minhas costas. Abandonar a mochila significará deixar para trás seu saco de dormir, comida e única fonte de água. Eu não ia ter nada exceto as roupas que estavam na minha mochila e as poucas coisas que eu tinha levado na bolsa. Sem experiência de estar na natureza, ela faz uma decisão terrível. Pensei que dava para voltar e pegar depois. vamos, Coco. Minha prioridade naquele momento era apenas chegar à reserva e encontrar um lugar seguro antes do anoitecer. Olá! Enquanto cai a noite, Linda e Coco são apenas pontinhos na vasta planície do cânion. Alguém aí? Eu estava completamente alarmada com escurecer e não estar onde precisava estar. Essa foi a minha percepção de que eu não estava na trilha certa. E com a luz sumindo, Linda não tem chance de voltar para pegar sua mochila. Você começa a pensar nas piores coisas que podem acontecer. Socorro! E fica simplesmente dominada pelo medo. Tem alguém aí? Me ajuda! Agora seriamente desnutrida, Linda está começando a fantasiar sobre o fim da sua fome. Então, comecei a pensar bastante em comida. E assim, meio que me sentava ali em uma pedra, sabe? E pensava nos cardápios de jantar, anotando no diário. Costelas defumadas e batatas gratinadas, salada mista e couve-flor com molho holandês. De certa forma, eu estava comendo os cardápios que escrevia. Dia 19. Estava sentada descansando e então eu decidi que iria pentear o cabelo. Para quê? Eu não sei.
quase 3 semanas depois. Linda finalmente ouve o som que estava ansiando. Dava para ouvir o barulho das hélices. Então eu sabia que estava perto. Em Pittsburgh, quando Linda não aparece para trabalhar, sua família percebe que ela sumiu. E pelo cartão postal que ela enviou, Grand Canyon. começaram uma busca aérea pelo Canyon. Parece que sua aprovação chegou ao fim. Oi! Aqui! Aqui! Mas é impossível ver a Linda do ar. Foi devastador que eles não conseguiram me ver, mas consegui entender por quê. Linda percebe que, se ela não puder ser vista do céu no imenso Canyon, provavelmente não será encontrada. O irmão e a cunhada de Linda entram na busca. Quando chegam no acampamento de onde Linda começou, eles veem algo que traz um péssimo pressentimento. É o carro dela? O carro da Linda foi arrombado, mas ainda está onde ela deixou há quase 3 semanas. Falaram pra gente que basicamente não teria chance nenhuma que Linda ainda estivesse viva se ela tivesse perdida no meio dos canyons, já que já tinha passado tempo demais. Quase não tinha nenhuma chance da gente sequer encontrar seu corpo por conta do tamanho do deserto. A gente estava em uma missão meio macabra, sabe? A parte mais assustadora era que todos os canyons pareciam exatamente iguais e não estavam marcados por nada, exceto de vez em quando por uma placa de madeira velha. Eles chegam na mesma placa onde Linda, por engano, virou à direita e foi para o deserto. Pra que lado você acha? Não sei, acho que é por aqui. Talvez. O irmão de Linda e a cunhada vão para a esquerda em direção à aldeia Supai, afastando-se do local onde Linda está presa. Eu estava com muito medo pela Linda. A chance de sobrevivência dela depois de se perder em um lugar desse tipo por tanto tempo parecia absurdamente remota. Completamente exausta e perigosamente desidratada, Linda finalmente perde toda a esperança de sair viva. Agora, a morte é sua única saída. Minha prioridade era encontrar um lugar onde eu pudesse simplesmente adormecer e então, quem sabe, morrer enquanto dormia. Pensei, então é isso, acabou. Me lembro de deitar e pensar, se talvez eu simplesmente morresse dormindo, seria a melhor maneira de partir. Pensei, sabe, se eu não conseguir sair daqui, meus pais nunca saberão realmente o que aconteceu. Minha mãe tinha perdido um irmão, o caçula. Então é uma mulher que sofreu muitos traumas na sua juventude e, para mim, era um tanto devastador pensar que eles teriam que passar por isso de novo. Após 19 dias lutando para sobreviver, Linda desiste.
Dia 20. Ouvi vozes. E era quase como: será que é minha imaginação me pregando peças ou é real? Quatro nativos americanos da aldeia local notaram pegadas em uma área onde os turistas não costumam ir. E usando métodos tradicionais, localizaram Linda no vasto cânion. Você conseguia ver, pela expressão na cara deles, que estavam meio impressionados de me encontrar viva. Era muita alegria. E esperando por ela na aldeia próxima estão seus familiares. Ela estava maravilhosa e também ela estava com uma aparência horrível, tudo ao mesmo tempo, sabe? Ela estava parecendo um esqueleto de tão magra, já que não tinha comido, né? E estava com cor de tijolo, por causa do solo do Grand Canyon. Foi muito emocionante, a melhor sensação do mundo. Nós três simplesmente agarramos uns aos outros, nos abraçamos, encostamos nossas cabeças e só choramos muito, tipo, as lágrimas jorravam. Então, para Linda, a melhor surpresa. Eles também encontraram Coco Jim, andando perdido pelo cânion. Foi um reencontro feliz. Eu estava bem feliz. Tiveram muitas coisas que eu não fiz corretamente. Muitas coisas. E até hoje não consigo entender por quê. Com todos os grandes erros que cometi, como consegui sobreviver? Apesar de tudo, Linda se recuperou e viveu para se casar e ter uma família. Fui avisado de que eram assaltantes de bancos, ladrões, pessoas acusadas de assassinato. Todos haviam ido para a floresta porque havia uma chance de ganhar dinheiro rápido. Apesar da apreensão de Benedict, eles devem encontrar um local para acampar, pois a noite está se aproximando. Saímos por entre as árvores e de repente nos deparamos com esse pequeno povoado. Enquanto eu estava preocupado, meus dois guias indígenas ficaram absolutamente fascinados. Vamos. Me lembro de um deles pegando um abridor de latas e se perguntando o que era isso. Vamos. Vamos. De repente, esse personagem, Mendes, apareceu. Ele era o clássico garimpeiro. E eu senti que tinha que sair dali. Vamos. Vamos. O que está fazendo aqui? Estamos procurando o Eldorado. Eldorado? Estamos indo rio abaixo, em direção à foz do Amazonas. Não, meu amigo. Se você viajar para Yaxera, muito perigoso. As corredeiras estão perigosas. Mas posso te ajudar. Mendes me disse, olha, eu serei seu guia. Vou te levar rio abaixo em direção a Eldorado. Além disso, conheço uma trilha. Você poderá caminhar do rio até o mundo exterior. E que me diz? Será divertido. Eu pensei, talvez eu tenha julgado mal esse minerador de ouro. Talvez ele não seja tão ruim. E eu pensei, eu deveria seguir esse plano. Eu estarei indo na direção certa, pelo menos. Certo.
Benedict relutantemente aceita a oferta e se acomoda para passar a noite. Mas, conforme a noite avança, ele tem uma sensação de que nem tudo é o que parece. Naquela noite, acordei na minha rede sentindo que algo estava errado. Uma sensação de desconforto e lembro-me de pensar que tenho que verificar as coisas. Então calcei minhas botas, fui até o rio para ver se minha canoa ainda estava lá, ver se os suprimentos ainda estavam lá. No fundo, acho que eu só queria garantir que minha saída estava segura. Ouvi uma conversa entre Eduardo e Mendes. Eles estavam discutindo sobre mim. Eles estavam dizendo, por que não cortamos a garganta dele agora? Por que não cortamos a garganta dele agora? E quanto aos índios? Será que se importariam? Se o matarmos? Não. Eles não se importariam nem um pouco. Sentia um medo crescente e a adrenalina começou a pulsar nos meus ouvidos. Venha. Vamos fazer isso agora. Quem vai fazer? Eu mesmo. Enquanto ele estiver dormindo. E percebi que iria ser morto. Este é meu último momento de vida. Eu só pensei, vá, corra, saia daqui. Peguei meu martelo, minha rede de mosquito e corri para o barco. E de repente, eu estava na escuridão, na minha canoa, com meu cachorro. E com seu leal amigo cachorro. Benedict consegue escapar do perigo. Meu primeiro pensamento foi alívio. Foi então que tive essa terrível e crescente percepção de que eu não estava seguro. Estava cercado pela floresta. Era no meio da noite. E eu estava muito sozinho. Sem seus guias, Benedict agora está preso em mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta tropical. Sem ninguém para lhe mostrar a rota de saída. Eu realmente não estava no final de um pesadelo, mas no começo de um... Cachorro! Vamos dar o fora daqui. Eu remei rio acima por talvez 1 hora e pensei, vou me acalmar, vou encostar ali no lado. Fiz um pequeno acampamento e pensei que precisava aceitar essa nova situação. E a situação era, meus sonhos de infância acabaram. E eu senti, eu tenho que sair daqui. E havia sangue pulsando em minha cabeça. E não sabia o que havia na floresta. E eu não me conhecia, na verdade. Eu não sabia se tinha capacidade de sobreviver. Dia 1. Quando a primeira luz surgiu, pude ver essa floresta absolutamente imensa e lá estava eu, no meio dela, absolutamente sozinho. Foi aterrorizante naquela primeira manhã. Mas depois de um tempo eu pensei, não, vá lá, se recomponha, é o primeiro dia. Então comecei a examinar meus suprimentos, tentando descobrir se eu tinha o suficiente para me tirar da floresta. Bom menino. E pelas estimativas de Benedict, ele tem arroz, açúcar e carne seca suficientes para durar aproximadamente 2 semanas. E ele tem um mosquiteiro, um facão e um kit de sobrevivência. Tudo básico que ele precisa para se manter vivo. Se eu quisesse ver minha mãe e meu pai novamente, teria que me arriscar a encontrar uma trilha para sair da floresta, e essa é a opção que parecia ser a única sensata. Mas Benedict sabe que procurar uma rota para sair da floresta significa entrar em águas completamente desconhecidas.
Na verdade, eu estava indo para o interior. Eu estava subindo o rio. Então, no momento, até encontrar aquela trilha, eu estava caminhando rumo ao nada. Enquanto remava rio acima, comecei a ter mais esperança. Então, de repente, surgiram as corredeiras. Lembro-me de pensar, vamos, Benedict, se recomponha, você tem que sair daqui. Passei muito tempo arrastando a canoa pelas corredeiras. Foi um trabalho imensamente difícil. Parecia interminável. Eu estava sempre lutando contra esse rio. Mas não dava para imaginar que, algum dia, ele se tornasse meu alimento. Cachorro! Com o passar do dia, comecei a sentir falta de água e percebi que não estava apenas morrendo de fome, estava desidratado. A vida de Benedict agora está em jogo. Os efeitos da fome e da malária significam que ele precisa ingerir mais e mais líquido, mas está ficando cada vez mais difícil de encontrar. E considerando que uma pessoa normal pode durar 3 dias sem água em sua condição, ele não vai durar 24 horas. Eu estava desesperadamente lambendo folhas, lambendo pedras, só para conseguir um pouco de água no meu sistema, só para me sustentar. Me vi lado a lado com um cachorro, realmente bebendo água como um cachorro. Pensei que o instinto animal estava vindo à tona para me manter firme. Eu sou que nem você, cachorro. Eu estava em um estado desesperador. Dia 21, dia 22, dia 23, dia 24. A essa altura, era quase impossível continuar caminhando. Foi um momento de verdadeira crise. Mentalmente, eu tinha menos noção do que estava acontecendo. De onde eu estava, se estava de dia ou de noite, o que estava acontecendo, o que estava na minha imaginação. Estava muito claro que eu tinha cada vez menos noção de quem eu era. A esta altura, Benedict está tão emagrecido e a malária está tão avançada. Seu cérebro está começando a se desligar. E à medida que sua clareza e senso de identidade se dissolvem, ele sabe que sua morte está se aproximando cada vez mais. Eu estava em um enorme terror, de verdade, acreditando que aquelas eram minhas últimas horas de sanidade. Eu escrevo repetidamente, não preciso morrer, não preciso morrer. E Benedict percebe isso, a menos que ele coma imediatamente. Este pode muito bem ser seu último dia de vida. De qualquer jeito, chegou um momento. Quando eu pensava, é isso, esse é o dia. Dia em que eu possa realmente tomar coragem, pegar meu facão e matar o cachorro.
sem a nutrição que o cachorro fornecerá. Benedict é um homem morto. Ele agora não tem escolha a não ser matar seu único amigo. Parecia que eu era um carrasco neste momento, mas me lembro dessa terrível covardia. De caminhar atrás dele, sabendo que não podia realmente encarar, matar o cachorro de frente. Eu dei um golpe na cabeça por trás. De repente, havia uma saída desse inferno. Por enquanto, eu me concentrava nas partes mais nutritivas, os rins, o fígado, o coração, e as colocava no fogo. Eu meio que os comi em silêncio e com bastante tristeza, na verdade. Mas Benedict não consegue ingerir a carne. A malária está fazendo com que seu estômago rejeite qualquer coisa que lhe imponha. E a realidade se revela. Ele acabou de usar sua última chance. Dia 25, dia 26, dia 27. Dia 28. Quando eu pensava que não podia piorar, piorou. Me deitei no chão da floresta, consumido pela dor. Meu fígado e meus rins estavam sendo atacados, lutando apenas para me manter são. A malária de Benedict chegou agora à fase final e fatal. Os parasitas estão se multiplicando agressivamente e destruindo seus órgãos vitais, fazendo seu corpo entrar em colapso. Dentro de 24 horas. Ele experimentará primeiro o coma e depois a morte. Este foi o momento em que tudo poderia acabar muito rapidamente. Eu senti o pânico aumentando e de que precisava sair da floresta, tinha que fazer o que fosse preciso. Não importa como, eu tinha que ir em frente. Continuar colocando um pé na frente do outro. Continuava indo em frente, fazendo um progresso insignificante e às vezes nenhum progresso. Eu nem conseguia pensar direito, nem conseguia ver minha bússola. Naquele momento, eu pensei, bem, eu simplesmente nunca vou sair daqui. Era simplesmente grande demais para lutar e eu estava perdendo aquela luta. Benedict simplesmente não pode continuar. Ele está muito fraco, muito devastado pela doença. Foi um momento terrivelmente solitário, pensando, este é o fim. E de repente, em meio a todo esse desespero, essa confusão, essa sensação de estar preso nessa prisão, uma visão que sempre ficará comigo. Eu vi esse galho cortado. O corte em si estava escurecido, então tinha sido feito há algum tempo, mas tinha sido feito por um humano.
percebi que na verdade havia vários desses galhos. Isto era de fato o limite do mundo exterior. Eu comecei a investigar e havia uma trilha. E então, eu acabei de ver claridade, e isso ainda me emociona. Essa reconexão com o mundo exterior. A única coisa que eu estava ansioso, rezando, imaginando estava simplesmente ali e era absolutamente avassalador. E percebi que estava nos fundos de um jardim. À minha frente havia uma cabana e um homenzinho diante dela. E ele estava apenas parado ali, com uma expressão não de boas-vindas, mas de horror. E essa foi minha última lembrança.